Olá pessoal, tudo bem? Professora Michele de Biologia. Hoje nós vamos falar sobre mais um composto orgânico, que são os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos ele é dividido em DNA e RNA. Então como é que foi que tudo começou, né? A descoberta do ácido nucleico DNA. DNA ele foi descoberto em 1869 por um bioquímico alemão. Ele ali analisando glóbulos brancos, né, que é uma célula de defesa, justamente numa ferida onde tinha pus, ele extraiu essas células, porque quando a célula está em defesa, ela está com um núcleo um pouquinho maior, então ele conseguiu visualizar melhor, né, ali o que seria o DNA. Mas foi na década de 1950, aproximadamente, década de 50, que essa cientista, Rosalind Franklin, ela trabalhava, né, no laboratório do Maurice Winks, e ela trabalhava com técnicas de raio-x. E ali ela conseguiu fazer o quê? Tirar uma radiografia do que seria o modelo do DNA. Então ela conseguiu tirar uma foto da estrutura física do DNA. Aqui está a foto, né, do que ela conseguiu fotografar com as técnicas de raio-x. E aqui é a Rosalind Franklin, que é essa cientista. Como na década de 50, né, 1950 aproximadamente, as mulheres não eram muito bem vistas, inclusive não muito dotadas por causa que elas trabalhavam e não eram levadas em consideração, ela não foi levada em consideração nesse trabalho que ela fez, e só um pouco depois é que esses outros dois cientistas, né, que é o James Watson e Francis Crick, eles pegaram o trabalho dela, baseado no trabalho dela, eles fizeram, né, esse outro trabalho, onde até eles ganharam prêmio, falando sobre o quê? Sobre a estrutura ou o modelo dupla hélice do DNA. Então, o DNA ele é uma dupla fita, onde eles são unidos pelas bases nitrogenadas, e esse modelo, essa dupla hélice, foi o trabalho que eles fizeram, ganharam até prêmio, baseado no trabalho da Rosalind Franklin. Mas ela não pôde reclamar muito porque ela em 1968, ela faleceu de câncer de útero ou ovário, não me lembro, e ela não pôde reclamar, né, do trabalho que eles pegaram como base para fazer esse outro trabalho que eles publicaram em 1963. Então esses dois cientistas aqui fizeram um trabalho falando da dupla hélice, formato dupla hélice do DNA. O DNA ele é chamado de ácido desoxirribonucleico e o RNA é ácido ribonucleico. Por serem compostos orgânicos, eles possuem ali, né, na sua fórmula carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e também o fósforo, mas principalmente o carbono e o hidrogênio por ser um composto orgânico. São polímeros de nucleotídeos, então são vários nucleotídeos que formam ali a estrutura do DNA ou do RNA. E esses nucleotídeos são os monômeros, ou seja, são partes desse nucleotídeo. Então aqui eu tenho a representação em fórmula do ácido nucleico. Eu tenho um grupamento fosfato, né? Então é um fosfato aqui ligado a esse carbono que é feito aqui no açúcar. Então esse carbono aqui, que é uma pentose, ele é um açúcar, tá, de 5 carbonos, onde no DNA vai ser o açúcar desoxirribose e no caso do RNA vai ser o açúcar ribose. Mas aqui os dois, né, são com o quê? Uma cadeia de 5 carbonos, que vai estar ligada a uma base nitrogenada, né? E quais são as bases nitrogenadas? Nós temos a adenina, a timina, a citosina e a guanina, se eu estiver falando de DNA, e no caso do RNA sai a timina e entra no lugar a uracila. Mas geralmente são 4 bases nitrogenadas, representando ali junto com o açúcar e o grupamento fosfato. Então isso tudo aqui, ó, é um quê? Um nucleotídeo. E o DNA e o RNA é formado por vários nucleotídeos desse daqui. Por isso que é falado que cada nucleotídeo forma um monômero e o ácido nucleico ele é formado por vários nucleotídeos. Por isso que é polinucleotídeos.
tá? Então são vários nucleotídeos desses aqui que vão formar ali o DNA ou RNA. Então só repetindo, ele é formado por um grupamento fosfato, um açúcar de 5 carbonos, por isso uma pentose, e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, timina, guanina, citosina ou a uracila, se eu estiver falando do RNA. Então aqui, eu tenho as cadeias de polinucleotídeo, né? Então são vários nucleotídeos, ó. Cada um desses daqui, ó, é um nucleotídeo. E aqui na ponta, olha, eu tenho o grupamento fosfato, que vai estar ligado aqui ao carbono 5 do açúcar, da pentose. Então aqui eu tenho o carbono 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nesse terminal vai estar ligado o grupamento fosfato a um carbono 5. Por isso que essa ponta aqui eu chamo de 5' porque o grupamento fosfato, que é a ponta terminal dessa cadeia aqui, está ligado ao carbono 5. Aí vai estar ligado à pentose, que vai estar ligada à base nitrogenada, que vai estar ligada a outro grupo fosfato, outra pentose e outra base nitrogenada, e assim vai. Quando chegar aqui no final, na outra ponta terminal, eu vou ter aqui uma hidroxila ligada ao carbono 3 da pentose. Então ela recebe o nome de 3'. Por que 3'? Porque está ligado ao carbono 3 desse açúcar aqui. Então começa com 5' e termina com 3'. E a base, no caso a fita correspondente, é o contrário, tá? Então aqui, ó, se aqui termina com 3', a base, no caso a fita correspondente, vai ter o terminal 5', porque o fosfato vai estar ligado ao carbono 5 da pentose. E quando chegar na outra ponta aqui, ó, vai estar terminal com 3', porque a hidroxila vai estar ligada ao carbono 3 dessa pentose. Então se aqui é 5', a fita correspondente 3'. E aqui embaixo, se é 3', a fita correspondente vai ser 5'. Então vai ficar 5', 3', 5', 3'. Sempre nesse sentido, 5', 3', tá? Que é onde vai estar o terminal ligado a qual carbono que vai estar ali na pentose, tá? No açúcar. Então aqui, ó, eu tenho o açúcar do DNA, que é a desoxirribose, e eu tenho o açúcar do RNA, que é a ribose. A diferença de um açúcar para o outro é justamente a presença ou ausência de um oxigênio. Então olha aqui, ó, a ribose, ela vai ter aqui, ó, no seu açúcar, no carbono 2', a hidroxila. E aqui no carbono 2' da desoxirribose vai perder um oxigênio. Por isso que é chamado de desox. Isso na química significa que está perdendo um oxigênio. Então aqui a ribose tem a hidroxila ligada ao carbono 2 e a desoxirribose, que é o açúcar do DNA, no carbono 2 vai ter só o quê? Um hidrogênio. Não vai ter a presença do oxigênio igual na ribose. Então a diferença de um açúcar para o outro é somente esse, se tem ou não a presença ali de um oxigênio, ok? Aqui, ó, falando das bases nitrogenadas. Então, são 4 tipos de base nitrogenada. A adenina sempre vai se ligar com a timina e a timina com a adenina e vice-versa, tá? A guanina sempre vai se ligar com a citosina e a citosina com a guanina, tá? Então sempre vai ser essa ligação. E essas 4 bases nitrogenadas aqui são as bases nitrogenadas do DNA. Então, ó, a adenina se liga com timina e vice-versa, e guanina se liga com citosina e vice-versa. E aqui está a representação de todas elas. No caso do RNA, a timina não está presente. Vai ser substituída por uma outra base nitrogenada que vai ser a uracila, tá? Ah, como é que eu vou saber, como é que eu vou gravar qual base nitrogenada se liga com a outra? Eu, às vezes, tenho dificuldade em gravar.
Então, a gente pode fazer uma pequena, vamos dizer assim, facilitar o processo de gravação dessa informação. Então, aqui, ó, a adenina se liga com timina. Não sei se vocês estão lembrados de um cantor antigo aí, da antiga, né? Os pais e os avós de vocês é que devem conhecer. Aguinaldo Timóteo. Né? Então, A de Aguinaldo, T de Timóteo, adenina, timina. Então, Aguinaldo Timóteo é uma pessoa só. Então, a adenina se liga com timina. Ou, se você quiser gravar aqui a guanina ligando com a citosina, você pode pegar uma cantora agora, né? Também das antigas, que é a Gal Costa. Então, a guanina se liga com a citosina. Ou se você é mais atualizada, né? Mas você quer uma coisa mais recente para poder gravar, então você pode colocar ali 2 bebidas, né? Água tônica e cerveja gelada. Aí fica a gosto de vocês, ok? Mas é só uma dica para vocês gravarem quem se liga com quem, tá? Adenina com timina e vice-versa, guanina com citosina e vice-versa. Aí essas bases nitrogenadas, elas são divididas em 2 grupos. Quais grupos são esses? Nós temos as bases purinas ou púricas e nós temos as bases pirimidinas. Quais são as bases purinas ou púricas? É a adenina e a guanina. Por quê? Porque eles vão ter o quê? Somente 2 anéis aqui, ó, na sua base nitrogenada. Então, é um grupamento com 2 anéis formando a ligação de um só. E no caso, a base pirimidina, quais são? É a citosina, a timina e a uracila. Porque na sua conformação da fórmula química, ele tem, ó, um anel só. Então, todas as bases nitrogenadas que têm apenas um anel, vai ser o quê? As bases pirimidinas. E as que apresentam 2 anéis, são as bases purinas, tá? Aqui também tem uma dica interessante para gravar qual é a purina e qual que é a pirimidina. Quando eu falo de purina, eu lembro da palavra pura. Qual é a substância mais pura que existe no planeta? É a água. Então, a água tem a letra A e a letra G. Então, é só você lembrar A de adenina e G de guanina. E o que sobrar, o que não é adenina e guanina, vai ser o quê? Vai ser a pirimidina, que é a citosina, a timina e a uracila, tá? Só mais uma dica para facilitar gravar a classificação das duas em relação à quantidade de anel que apresenta na sua fórmula química. O DNA. O DNA é polímero de nucleotídeo e é o material genético, né, de todo ser vivo. É onde está guardada as informações para que esse indivíduo ele possa ser o que ele é. As informações de que tipo? Cor de cabelo, cor da pele, se a voz é fina ou grossa, se a orelha é grudada no rosto ou não, se consegue dobrar a língua em U ou não, se tem alguma doença genética, se tem alguma característica anormal. Então, tudo está escrito aonde? No DNA da pessoa, tá? Então, o DNA ele é responsável pelo material genético. É encontrado no núcleo da célula ou também pode ser encontrado na mitocôndria e no cloroplasto, que são 2 organelas que possuem DNA próprio, tá? E com isso elas conseguem fazer autoduplicação sem necessariamente necessitar de quê? Da divisão celular. Então elas conseguem se autoduplicar sem que a célula esteja se dividindo. Essas 2 organelas possuem DNA próprio. As informações para a execução de todas as atividades celulares, então é no DNA que você vai encontrar isso. E essas atividades celulares pode ser o metabolismo da célula ou até mesmo a formação de uma proteína. Numa outra aula nós vamos estudar a síntese de proteína e nós vamos ver como o DNA vai estar envolvido na fabricação de uma proteína. Ele é formado por 2 cadeias de nucleotídeo, por isso que ele é dupla hélice, sempre em 2 fitas, né? Então são 2 cadeias de nucleotídeo, ligadas por pontes de hidrogênio, então uma fita é ligada a outra por pontes de hidrogênio. Se enrolam fazendo uma dupla hélice
E a replicação do DNA é do tipo semiconservativa. Como assim? Então aqui, ó, eu tenho o formato, né, dupla hélice, né, que são duas fitas. Você pode fazer até uma comparação como se fosse o corrimão de uma escada e os degraus, né? Então o corrimão seria ali a fita, onde está preso o quê? Justamente o grupamento fosfato e mais o açúcar. E aqui, ó, os degraus da escada seriam o quê? Seriam as bases nitrogenadas ligadas entre si por pontes de hidrogênio, tá? Então aqui eu tenho uma dupla fita, que está aqui representada em azul. Quando eu falo que a duplicação do DNA é do tipo semiconservativa, significa que uma das fitas vai se manter e uma nova fita vai ser feita a partir da fita original para complementar o formato dupla hélice. Então aqui essa fita azul, ela se manteve porque ela veio do DNA original ao qual eu estou duplicando. E essa fita vermelha aqui, ó, que está fazendo a complementação desse dupla hélice, é a fita nova que foi formada. Então ela veio a partir, essa formação nova aqui veio a partir do modelo original. Então sempre vai manter uma fita original. Por isso que eu falo que a duplicação do DNA é do tipo semiconservativa, porque metade dele vai ser conservado do DNA original ao qual eu estou duplicando. E as outras duas fitas que vão ser fabricadas ali a partir daquele modelo é uma fita nova que é o quê? Complementar àquela original, tá? Então sempre vai ser feito assim, ó. Vai ter a complementação do novo filamento para formar justamente o modelo que? Dupla hélice. Mas como é que o DNA ele faz a sua replicação? Como é que é feito esse processo? Então vamos lá. Aqui tem a fita de DNA que ela foi aberta. Imagine um zíper, né? Aquela fechecré. Então você tem ali aquele negocinho que você puxa para abrir o zíper em duas partes, né? Aquele negocinho que você puxa para abrir é como se fizesse uma analogia a uma enzima, né? Que ela vai fazer o quê? Ela vai abrir a fita de DNA. Ela não é o formato dupla hélice, igual tá aqui, ó, duas fitas. Para eu fazer a replicação, eu preciso separar uma fita da outra. E quem faz essa separação, quem faz essa abertura da fita do DNA? É uma enzima chamada de helicase. Então a helicase vai vir aqui e vai fazer o quê? Vai fazer a abertura dessa fita. Então ficou uma parte aqui para cima e uma parte aqui embaixo. Essa fita aqui de cima, ela precisa ser o quê? Completada. O DNA tem duas fitas. Se eu tenho uma só, eu preciso fazer a complementação dela para que ele se torne duas fitas novamente. Então aqui nessa fita de cima, ela vai ser formada uma nova fita complementar de forma o quê? Contínua, né? Então é sem parar, vai vir aqui uma enzima chamada DNA polimerase 3, que vai vir aqui, ó, justamente complementando as bases nitrogenadas e fechando essa fita nova aqui, ou seja, completando ela. Eu tinha uma fita só, aí a DNA polimerase 3 vai vir aqui fazendo a complementação para que essa única fita se torne duas com formato dupla hélice, ok? Essa fita aqui de cima, ela se chama fita líder ou mestra. E a conformação dela, a complementação dela é feita de forma o quê? Contínua, ou seja, sem parar. Então, assim que a DNA helicase abre a fita, a DNA polimerase 3 já vem aqui, ó, fechando e completando essa fita de cima. E a fita de baixo? Como é que acontece a complementação dela? Ela não é a complementação não é igual à parte de cima. Ela é feita aos pedaços, aos fragmentos, tá? Então é chamada de fragmento de Okazaki. Essa fita, por ela ser formada de forma fragmentada, ela é conhecida como fita retardada.
O nome é engraçado mesmo, mas é esse, tá? A fita de cima é a fita líder ou mestra e a fita de baixo vai ser a fita retardada, porque ela é feita, completada por pedaços, por fragmentos, que é chamado de fragmentos de Okazaki. Como é que acontece? Logo após a helicase abrir essa fita de DNA, a de cima vai ser completada pela DNA polimerase 3 e a de baixo vai ter a sinalização de alguns pedacinhos de RNA, isso mesmo, RNA, que é chamado de primer. Então, está representado aqui por essa parte vermelhinha, ó. Então, vai vir alguns pedacinhos, alguns fragmentos de RNA que vai se depositar nessa fita aqui de baixo, sinalizando aonde vai ser o pontapé inicial para quê? Para que a enzima DNA polimerase 3 possa vir e completar as bases nitrogenadas correspondentes àquela fita que está ali. Então, esses pedacinhos de RNA, que são os primers, vai chegar aqui, vai ser depositado e vai sinalizar, tipo assim, ó, é aqui que tem que começar o quê? A completar as bases nitrogenadas para fechar aquela fita. E ela é feita por pedaços, por fragmentos. Depois que a DNA polimerase 3 chega aqui para fazer a complementação do que está faltando, esses pedacinhos de RNA, que são os primers, tem que sair dali. Por que tem que sair? Porque RNA não pode ficar junto com o DNA, porque tem bases nitrogenadas diferentes. O RNA vai ter a uracila que o DNA não tem. O DNA vai ter a timina no lugar. Então, se aqueles primers continuarem ali, eles vão fazer o quê? Vai estragar a fita de DNA que está sendo formada. Então, para isso, eu preciso fazer o que agora? Retirar esses primers para que eu possa ter a fita de DNA somente com bases nitrogenadas do DNA. E quem retira esses primers? São algumas enzimas, né, chamadas de primase. A primase vai vir e vai retirar esses fragmentozinhos, esses pedacinhos de RNA. E a DNA ligase vai fazer o quê? A ligação agora do que está faltando. Tá? Então, são várias enzimas nesse processo aqui. Então, vamos recapitular. Após a helicase abrir a fita DNA, a parte de cima vai ser completada pela enzima DNA polimerase 3 e vai ser fechada. A parte de baixo vai ter ali os primers, que são pedacinhos de RNA sinalizando aonde eu vou precisar o quê? Completar aquela fita. Aí vai vir o quê? A DNA polimerase 3, junto também com a DNA polimerase 1, que vai fazer o quê? A complementação daquelas bases nitrogenadas. Depois que aconteceu isso, a primase vai retirar esses fragmentos, que é o prime, porque eles são RNA e RNA não pode ficar junto com DNA, vai ser retirado e a DNA ligase vai unir esses pedacinhos, fazendo o quê? O fechamento dessa nova fita aqui, tá? E por ela ser feita assim aos pedaços, ela é chamada de fita retardada. E a fita de cima, como é feita de forma contínua, sem precisar desse monte de enzima aqui para fazer isso, ela é chamada de fita líder ou mestra. E assim eu vou ter o quê? Eu vou ter justamente a formação de novos dois filamentos que vão complementar o quê? A parte original do DNA, ao qual eu estou fazendo o quê? Uma cópia. Eu estou fazendo o quê? Uma replicação, tá? Uma duplicação desse DNA. Então, é dessa maneira que acontece. Existe também uma maneira de você quantificar quantas bases nitrogenadas estão ali presentes num determinado pedaço do DNA ou RNA.
que a gente chama de relação de Chargaff. Para que serve isso? Para eu saber a porcentagem de quantas bases nitrogenadas vai ter ali naquele fragmento de DNA. Então, eu coloquei até um exercício aqui para a gente ver como é que isso é cobrado nas provas, tá? Então, aqui é o exercício de relação de Chargaff. Nos ácidos nucleicos, encontra-se bases nitrogenadas formando pares de relativas especificidades. Ao se analisar o DNA de uma determinada bactéria, encontra-se 38% de bases de citosina. Que percentuais de bases adenina, guanina, timina são esperados respectivamente? Então aqui ele me falou que uma base nitrogenada, ele falou que eu tenho o quê? 38% de citosina. Então eu já posso até anotar aqui, né? Então, ó, citosina eu tenho 38%. Se citosina se liga com guanina e vice-versa, significa que se eu tenho 38% de citosina, eu vou ter o quê? Obrigatoriamente mesma quantidade de guanina, já que uma se liga com a outra, né? Então aqui eu tenho, ó, 38 de citosina e 38 de guanina. E para eu descobrir agora quanto de adenina e timina eu vou ter? Para 100% fica faltando o quê? Esse aqui eu já tenho 76, então aqui vai ficar faltando 24. 24 dividido por duas bases que eu tenho aqui, ó, que é a adenina e a timina, então vai ficar 12% para cada uma. Então eu tenho 12% de adenina e 12% de timina. Então, respectivamente, ficou como nessa ordem aqui? 12% de adenina, 38% de guanina e 12% de timina. A resposta desse exercício é a letra E. Tranquilo, né? Se ele já me falou a quantidade de uma, para eu achar as outras é fácil. É só vendo quanto que falta para completar 100% e lembrando que uma se liga com a outra, então tem que ter a mesma quantidade. E agora falando um pouquinho sobre o RNA, né? O RNA também é polímero de nucleotídeos, também é formado por vários nucleotídeos. O que é um nucleotídeo mesmo? É um grupamento fosfato ligado a um açúcar de 5 carbonos, que é a pentose, ligado a uma base nitrogenada. Então, esse conjunto aí é um nucleotídeo. E tanto o DNA como o RNA é formado por vários nucleotídeos, por isso que eu falo que é polinucleotídeo, ok? É responsável por fazer a proteína, ou seja, a síntese de proteína, que é assunto para a próxima aula, que eu vou explicar melhor como é que essa proteína ela é formada. É encontrado no núcleo das células, né? E também na mitocôndria, no cloroplasto e no citoplasma. Então, as mitocôndrias e os cloroplastos também têm RNA. E eu encontro também alguns tipos de RNA no citoplasma da célula. Por quê? Porque existem 3 tipos de RNA principalmente, que é o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. Então, eu posso encontrar esses indivíduos em lugares diferentes da célula. Formado por uma cadeia de nucleotídeos, então o DNA tem 2 fitas, o RNA tem uma fita só, tá? O açúcar dele é a ribose e as bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e uracila. Então aqui a citosina continua sendo ligada pela guanina e vice-versa, e a adenina vai se ligar com quem agora? Com a uracila, visto que não tem timina no RNA. Mas vamos ver um pouquinho mais sobre esses 3 tipos de RNA aqui. Então eu tenho aqui uma fita de DNA. Essa fita de DNA, quando ela vai ser copiada para poder fazer a proteína, né, que é o assunto da próxima aula, como eu falei, eu vou precisar do auxílio dos 3 tipos de RNA para fazer isso. Eu vou precisar do RNA mensageiro, que vai copiar o pedaço do DNA onde está escrito como se faz a proteína que eu quero fabricar.
Então o RNA mensageiro ele é responsável por fazer essa cópia, então ele vai copiar fazendo a fita de RNA mensageiro. Eu tenho ali o RNA transportador, que vai trazer os aminoácidos correspondentes para eu ligar a fita do RNA mensageiro. E eu tenho o RNA ribossômico, que vai formar ali a estrutura daquela organela citoplasmática chamada ribossomo. Tá? Então, o RNA ele é distribuído dessa forma, assim. Então, aqui, só lembrando, mais uma vez, que o DNA ele é uma estrutura com duas fitas, onde ele vai ter ali o grupamento fosfato ligado ao açúcar de 5 carbonos, ligado às bases nitrogenadas. E as bases nitrogenadas são ligadas entre si por pontes de hidrogênio. Então, eu tenho aqui quais bases nitrogenadas? A adenina, a timina, a guanina e a citosina. E no caso do RNA? O RNA é uma fita só, a gente chama de fita simples. Também vai ter o grupamento fosfato, vai ter o açúcar de 5 carbonos, que é a pentose, e vai ter as bases nitrogenadas, só que ela não vai estar ligada a nenhuma outra base. Ela fica assim, ó, simples desse jeito, uma fita só. E quais são as bases nitrogenadas mesmo que eu encontro? A adenina, a uracila, a guanina e a citosina, ok? E aqui eu tenho um quadro, esse quadro base aqui, é o quadro onde eu tenho todos os tipos de combinação de aminoácidos que vai formar o quê? O meu RNA mensageiro. Então a gente chama isso aqui de quadro de códons, porque o RNA mensageiro ele é feito de 3 em 3 aminoácidos, que a gente chama de códon ou trinca, mas é mais chamado de códon. E cada união de 3 aminoácidos vai formar aqui, né, o aminoácido em questão. Então eu tenho aqui, ó, várias combinações, na verdade são 64 aminoácidos que eu tenho aqui, formado por sempre combinações de códons, que são 3 aminoácidos juntos, que formam o códon ou a trinca, tá? E cada combinação dessa vai formar um aminoácido diferente. E essa tabela aqui é o quadro de códons que é responsável pela formação do RNA mensageiro, ok? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre como é formada a proteína, tá? Como é que é feita a síntese de proteína. E ali eu vou explicar melhor como é que o RNA mensageiro, transportador e ribossomal trabalham juntos para formar a proteína, ok? No mais, qualquer dúvida é só mandar uma mensagem, estamos aí para ajudar. Um grande abraço, tchau!